Oi, boa noite. Conseguem me escutar agora? Tá ótimo, obrigado. Tá Gente, ótimo. acabei de mandar mensagem lá no grupo pro pessoal, né? A gente tá iniciando a aula de hoje. Tô sentindo falta de bastante gente aqui na sala virtual. A gente está agora com 14 pessoas online, mas a nossa turma tem quase 60 pessoas, só no grupo a gente tem 40, então acabei de dar uma chamada lá novamente para aquelas pessoas que porventura possam, por algum motivo, ter esquecido de acessar a aula, que estejam com algum tipo de dificuldade, para que possam ir me posicionando, né? Para que a gente consiga aí minimizar os problemas, resolver da forma mais rápida possível. Mas aí, se vocês tiverem algum colega que vocês sabem que não está no grupo, por favor, informem para que eles consigam acessar o ambiente, para que o professor consiga auxiliar no que for necessário. Eu sempre mando também lá na área da disciplina o link para as pessoas acessarem por ele, para aquelas pessoas que têm ainda algum tipo de dificuldade de acessar o Microsoft Teams. Mas a gente ainda está com uma adesão um pouco abaixo do que a gente imaginava. Alguns outros casos específicos de alunos já falaram comigo porque estão trabalhando ou porque teve algum outro imprevisto, mas assim, em sua grande maioria, eu acho que a gente está caminhando para que todos possam participar efetivamente. Estou olhando aqui o grupo agora, pelo que eu vi aqui, ninguém ainda se posicionou ou respondeu lá, mas a gente vai dando início ao nosso papo e à nossa conversa. Para começar essa aula de hoje, pessoal, a gente tem uma coisa legal para poder falar hoje. A gente vai falar sobre motivação. Esse tema é bastante interessante, é bastante leve de se conversar e, ao mesmo tempo, é bastante polêmico, porque são perspectivas muito diferentes que a gente vai conseguir enxergar dentro do contexto e dentro do conceito de motivação. Tem um cara que ele já está bem velhinho, acho que ele deve estar guardadinho em casa por questões de quarentena, que é o Daniel Godry. Ele é um super palestrante, é um excelente autor de livros também, na área de administração, de gestão. A gente escuta falar muito sobre ele. E eu queria começar essa aula de hoje compartilhando com vocês um registro do Godry, de uma palestra dele, que tem no YouTube, e que fala um pouquinho sobre esse contexto de motivação que a gente vai discutir na aula de hoje. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, prestem bastante atenção no que ele vai falar nesse vídeo, tá certo? Faça de conta que você é um balão. Por que existe pessoas que estão cheias e por que existem os bola murcha? É a forma de focar a vida. Se você focar os problemas, teu balão murcha. Se você focar a solução, teu balão enche. É mais ou menos assim. Lembra quando você entrou no emprego? Claro que tinha. Tinha guerra em algum lugar do mundo? Claro que tinha. Mas você não focou os problemas, você focou a solução. Funcionou mais ou menos assim, quer ver? Você deve ter ligado para tua mãe, teu esposo, teu marido, sei lá. Você deve ter ligado para tua esposa. Eu vou pegar a mãe aqui, que é mais genérico. Você deve ter dito para tua mãe assim: mãe querida, agora sim, mãe querida, eu acertei na vida. Mãe, eu arrumei o melhor emprego do mundo. Mãe, eu vou crescer. Mãe, lá é fantástico. Mãe, lá tem possibilidade de carreira. Mãe, esse é o emprego que eu sempre sonhei na minha vida. Mãe do céu, lá o patrão me conhece. Lá tem equipe extraordinária. Mãe, lá eu posso fazer sucesso. Mãe, lá eu vou crescer. E aí acontece um negócio extraordinário. Você cresce. Porque você começa a analisar suas coisas boas. Você começa a analisar o potencial que você pode desenvolver. E aí você começa a se sobressair. Mas aí acontece algo extraordinariamente fantástico. Quando você começa a se destacar, você começa a incomodar muitos bola murcha. E os bola murcha têm na proporção de 100 por 1. Para cada motivado que você encontrar, você vai encontrar 100 bola murcha. E o bola murcha, ele fica com inveja que você está crescendo. E o bola murcha não quer encher, ele quer que você esvazie. O bola murcha não quer subir, ele quer que você desça. E o que o bola murcha faz?
Ele começa a te mostrar os problemas. Ele começa a dizer, vai devagar, que é isso? Você entrou no serviço ontem, quer fazer a tua média? Aí você diz, não, mas veja bem, eu estou aqui, eu vou crescer. Aí o Bola Murcha, não vai crescer nada. Eu estou 10 anos nesse negócio, nunca mudou nada. Aí você já começa a perder o gás. Aí você diz, não, mas veja bem, aqui pelo menos eles pagam o salário pra gente. Aí o Bola Murcha paga porque é pouco, seu idiota. Se fosse bastante, ele não pagava. E aí você vai murchando. Aí você começa a dizer, mas veja bem, aqui tem vale transporte, aqui tem vale refeição. Aí o Bola Murcha vale refeição. Isso aí não vale pastel, porque não dá para comer nada. Aí você começa a notar as coisas ruins. Aí você começa a ver que tem que fazer muita hora extra. Aí você vê que não tem incentivo. Aí você vê que ninguém te elogia. Aí você vê que as férias não estão te dando. Enfim, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente pergunta, cadê aquele profissional fantástico? Cadê aquela mulher que ia mudar o mundo? Ela está lá num canto assim, mãe do céu. Isso aqui é um ninho de cobra, mãe. É, mãe, eu vou ficar aqui até eles mandar embora, pelo menos eu ganho fundo de garantia. E tem 2 coisas que Deus não quer. Deus não quer que você seja um bola murcha e nem um balão estourado. Acontece que hoje ou a gente está murchando ou a gente está estourando. E você precisa crescer, fazer sucesso sem murchar e sem estourar. Não é fácil. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais pressão você tem. Quando você era office boy, quando você começou, não tinha muita pressão. À medida que você vai crescendo, você vai tendo pressão. E você precisa subir, crescer, fazer sucesso sem explodir. E não é fácil, porque a pressão é violenta. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Todo mundo começa a te cobrar mais. Você começa a ter pressão interna, pressão externa. O teu chefe, o teu líder começa a dizer assim, vamos lá, produza. Você tem que produzir mais, vamos lá, produza mais. Nós precisamos de produtividade. Aí você diz, mas eu não aguento mais, eu já tenho o que eu tinha que dar. Aí o teu chefe diz, vamos lá, eu sei que você é bom, vamos lá, você tem que produzir, vamos lá. Aí vem o cliente, eu quero desconto, tem que dar desconto, se não tiver desconto eu não compro. Aí vem o diretor, que desconto que é nada, pai. Você só pensa em desconto, vai trabalhar no concorrente. Nós temos produto bom, nós temos marca boa, pai. Vamos lá, você tem que vender com preço mais caro, vamos lá, você tem que vender serviço, vamos lá, produza. Aí vem o teu colega de serviço, nós temos que pedir aumento, vamos pedir aumento, nós precisamos de aumento. Aí vem a direção, nós precisamos cortar pessoas, nós precisamos demitir. Aí vem teu filho, pai, você não para mais em casa, você só pensa em trabalhar. Aí vem a tua esposa, querido, o que houve? Você não me ama mais, o que houve? Aí vem a tua sogra. Tua sogra diz assim, olha, eu não quero falar. Mas se ele ou ela não sai lá do serviço, tá aprontando lá. E você fica louca, porque a pressão é demais. O pessoal começa a dizer, você tem que estudar inglês. Mas eu estou estudando inglês. Então estuda espanhol, tem que estudar espanhol. Mas nem aprendi inglês, não, mas tem que estudar, vamos lá, aperta e vai. Fica doido. Você fica louco. Você... E o primeiro sintoma é que você começa a esquecer o nome dos clientes. O segundo sintoma é que você não lembra de se estacionou o teu carro. E Deus fez a gente para crescer, não para puxar e nem para estourar. Deus nos fez para excelência. Muito bom. Gente, vamos lá. Esse vídeo fala bastante, né, sobre o contexto organizacional que a gente vive hoje. Alguns aspectos dele eu vou comentar durante a aula e outros eu já anotei aqui para poder fazer esse briefing com vocês. Mas eu queria escutar o comentário de vocês. Qualquer semelhança com o ambiente que vocês trabalham é mera coincidência. Mas o que a gente consegue captar dessa colocação do Gaudry, né? Ele coloca um contexto organizacional, ele coloca o contexto de motivação dentro desse ambiente de trabalho, ele também relaciona com alguns fatores externos. Quais são os traços que vocês conseguem perceber
desse vídeo que são importantes para a gente entender essa variável que é a motivação? Se ninguém se manifestar, eu vou chamar pelo nome, hein? Vou escolher um nome aqui na lateral e vou chamar. Vamos lá, pessoal. O que a gente consegue observar do vídeo? O que a gente consegue observar desse vídeo? O que a gente consegue captar desse vídeo em relação à temática de motivação? O que isso se assimila com o ambiente de trabalho onde vocês estão inseridos? De que forma essa colocação do Godry se assimila com a nossa realidade hoje? Professor, tipo assim, a pessoa nova entra na empresa, naquela motivação, com a esperança que vai chegar tipo ao topo, mas vem o pessoal que já trabalha lá há um tempo e derruba a pessoa, né? Fala um monte de coisa que não dá para crescer e tal, essas coisas desmotiva, né? Ótima colocação. O que mais que a gente pode observar? Mas na verdade de tudo é que os colaboradores que estão lá há muito tempo vai ver ele possa estar estagnado e acha que esse novo colaborador vai estagnar que nem ele. Você não vai ter crescimento, você não vai chegar tão longe porque eles não vão te dar isso. Mas lógico que uma empresa ele nunca vai dar nada, você tem que conquistar. E para você conquistar é você não estagnar, mas obviamente que é sempre pensando na sua saúde, não enlouquecendo, como ele falou que acontece, né? Mas querer crescer sem querer deixar humilhar as pessoas e sem pensar no seu crescimento, porque do que adianta você entrar numa empresa boa, escutar os bola murcha, porque eles não almejam um futuro e ser que nem ele. E toda vez que chegar uma pessoa lá, ser a mesma coisa sempre. Ótimo, vamos lá, vamos fazer algumas colocações, né? O David tinha colocado aqui, a Naisa colocou também a mesma coisa, em relação à forma como a gente lida com as pessoas, né? Aí tem um outro comentário aqui da Juliana, por exemplo, ela está colocando que quanto mais responsabilidade, maior serão as cobranças. É um outro fator que a gente também vê no vídeo. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. A gente viu que as pessoas têm personalidades diferentes, não é isso? A gente já tinha estudado isso na nossa aula anterior e hoje a gente veio para uma aula seguinte que é motivação. Não por um acaso, pessoal, motivação está depois de personalidade. Quando a gente entra na empresa, a gente é motivado por alguma coisa. Essa nossa motivação, que é individual, tem a ver com os nossos objetivos pessoais. Concordam comigo que quando a gente entra numa empresa, a gente tem alguns objetivos pessoais a serem alcançados? Então, aquilo para a gente é para a gente vislumbrar uma realização lá na frente. Eu estou nesse trabalho, eu quero construir, eu quero me casar. Estou nesse trabalho, eu quero comprar uma casa. Eu estou nesse trabalho, eu quero construir uma carreira. Eu estou nesse trabalho porque eu estou aqui para ser reconhecido. A gente tem objetivos pessoais nossos, alinhamentos da nossa personalidade que tem a ver com a forma como a gente enxerga aquele trabalho ou aquela empresa. Com o passar do tempo, algumas pessoas vão tendo frustrações. Algumas pessoas não têm os seus objetivos alcançados, algumas pessoas não têm o retorno, ou no tempo que elas esperavam o retorno dentro daquela empresa, e elas vão murchando. É como ele colocou, elas vão murchando. Outro fator que ele coloca no vídeo, muito bem colocado também, que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje, são as relações dentro e fora da empresa. O quanto a percepção do externo influencia no nosso comportamento interno dentro da empresa. Influencia de como a gente se sente motivado para aquele trabalho. Isso tudo faz toda a diferença. O que mais que ele coloca no vídeo? Ele classifica as pessoas motivadas e desmotivadas com a nomenclatura de bolas cheias e bola murcha. São dois aspectos completamente diferentes. E ele fala que do bola cheia para o bola murcha, a relação é sempre de 1 para 100. Eu tenho sempre 100 pessoas desmotivadas para uma pessoa motivada. Ele fala sobre crescer com pressão, que tem tudo a ver com o cenário atual de negócio que a gente tem hoje. E ele também fala sobre o contexto organizacional. A forma como as pessoas são vistas, a forma como as pessoas são tratadas, a forma como as pessoas são lembradas e a forma como elas são, acima de tudo, competitivas. Então,
Tudo isso que a gente viu no vídeo do Godry vai contribuir para a nossa forma de interpretar motivação durante a aula de hoje. Para a gente compreender motivação, a gente tem que saber que os nossos comportamentos, ou os fatores que influenciam os nossos comportamentos, eles têm duas relações básicas. São os fatores internos e os fatores externos. São os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os fatores mais relacionados à motivação, pessoal, são os nossos fatores internos. Esses fatores internos, ou que nós chamamos de fatores intrínsecos, que vão influenciar no nosso comportamento, eles são decorrentes das características de personalidade que nós vimos na aula anterior, como, por exemplo, a capacidade de aprendizagem, a automotivação, a percepção do ambiente externo e interno, as atitudes, as emoções e os meus valores pessoais. Tudo isso tem a ver com os meus fatores internos. Por que nós chamamos de fatores internos? Porque a forma como eu aprendo dentro de uma empresa ou tenho experiências dentro de uma empresa vai variar assustadoramente de uma pessoa para outra e das experiências que ela teve. Da mesma forma, como eu percebo aquele ambiente também pode variar. Algumas pessoas gostam de pressão, gostam de competitividade e se sentem motivadas com isso. Então, aquele ambiente organizacional faz com que ela se sinta mais motivada. Ela tem um fator interno que contribui para aquilo. Por outro lado, tem pessoas que não sabem estar sob pressão sob nenhuma hipótese. Se ela se sentir pressionada um pouquinho, ela já vai ficar desesperada, ela já vai se sentir desmotivada, ela já vai ficar angustiada, ela já vai se tornar improdutiva. Então, aquele ambiente organizacional é percebido de uma forma diferente por aquela pessoa. Isso é para que vocês entendam que há uma grande diferença da forma como nós percebemos as coisas. Isso tem a ver com a personalidade, isso tem a ver com a forma como nós nos comportamos, isso tem a ver com outras tantas variáveis. Então, fatores internos são esses fatores que, por definição, são decorrentes das nossas características de personalidade, como a capacidade de aprendizagem, a motivação por si própria, a percepção do ambiente externo e interno, as atitudes, as emoções e os valores. Que mais? Fatores externos. É o outro contraponto de fatores. Os fatores externos, ou como nós chamamos fatores extrínsecos, são decorrentes do ambiente que envolve as características. E também do ambiente organizacional da empresa. Como, por exemplo, o sistema de recompensas, o sistema de punições, os fatores sociais, políticos, a coesão da equipe, ou seja, a sintonia grupal da equipe de trabalho no qual eu estou me relacionando, tudo isso vai ter a ver com esse fator que nós chamamos de fator extrínseco ou fator externo. Então, basicamente, os nossos comportamentos eles vão ser influenciados por fatores internos ou fatores externos, que nós vamos chamar de intrínsecos e extrínsecos. E a motivação por si vai ser considerada um fator interno ou que nós chamamos um fator intrínseco. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, na nossa aula inicial nós falávamos sobre o senso comum. E a gente chegou à conclusão de que o senso comum era uma forma que as pessoas tinham de definir de forma simples, se utilizando do que elas tinham de conhecimento. Que o senso comum não era ciência, mas que normalmente ele era utilizado para definir muita coisa. Por exemplo, vamos utilizar do senso comum agora. Se eu vejo uma pessoa todos os dias, 10 minutos antes do horário do ponto, se levantando, colocando a bolsa debaixo do braço e batendo o ponto lá no horário, ou até 5 minutos antes, que ele sabe que tem uma tolerância, muitas pessoas podem comentar, se utilizando da óptica ilustrativa do senso comum, que aquela pessoa está desmotivada. Se a gente pede para a pessoa fazer uma hora extra e ela fala que não pode, a gente pode entender que aquela pessoa está desmotivada. Isso é o senso comum, que normalmente analisa se as pessoas estão motivadas ou desmotivadas. Quando, na verdade, como não é ciência, o senso comum não pode julgar isso. Sei lá, pode ser que a mulher simplesmente tenha que sair 5 minutinhos antes porque o filho sai da escola às 6 e ela tem que pegar o filho na escola. E ela não pode fazer hora extra porque ela tem essa mesma variável e ela não tem a quem pedir para pegar o filho na escola. Não é motivação. Muito pelo contrário, ela pode ser altamente produtiva durante a carga horária que ela está na empresa. Mas o senso comum pode prejulgar que aquele colaborador está motivado ou desmotivado. Então, muitas vezes dentro das empresas, a gente usa o senso comum para definir os aspectos de motivação ou os aspectos de desmotivação, tá certo? Porém, a gente precisa entender o que de fato é a motivação por terminologia, por definição
e por bibliografia. A origem, pessoal, etimológica da palavra motivação é derivada do latim motivus. Significa mover. Então, tudo aquilo que te fizer ir para frente, tudo aquilo que te fizesse mover, tudo aquilo que te causa determinada atividade em busca de um fim, de uma finalidade, de uma razão ou de um objetivo, aquilo tudo vai se chamar de motivação. Pode ser considerada uma ação dirigida a objetivos, sendo autorregulada biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. Então, para ser motivação, não pode ser só uma razão. Ela tem que ser um conjunto entre o que você tem de necessidades, o que você sente de emoções, o que você traz de valores, o que você tem por meta e as suas expectativas. Quando aquilo está alinhado com tudo isso, automaticamente você pode chamá-lo de motivação ou de razão. E qual que é a diferença básica entre a motivação e o motivo? Esses dois aspectos que são tão parecidos e ao mesmo tempo tão claros. A motivação, pessoal, a gente vai definir como sendo um conjunto de forças que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para determinado fim. Enquanto o motivo vai ser o desejo, a necessidade e o interesse ou um comportamento orientado para você alcançar ou satisfazer alguma necessidade ou desejo. Espera aí, professor, que ficou bastante confuso agora essa distinção entre motivação e motivo. Vamos lá. Vou ser mais claro, vou citar um exemplo, tá certo? Eu quero o cargo da empresa, certo? Ou eu quero, sei lá, eu quero comprar uma casa, pronto. O meu motivo é comprar uma casa. Esse é o meu motivo. Comprar a casa é a minha motivação? Não. Comprar a casa é o meu motivo. Mas eu posso ter uma motivação para alcançar esse objetivo ou essa necessidade. Como que se dá essa motivação? A motivação, que é essa força que te move, que te sustenta, que te orienta em algumas ações, ela vai diferenciar de um indivíduo para o outro. Eu posso ter o mesmo motivo que o meu colega. Meu colega quer comprar uma casa, eu também quero comprar uma casa. Mas a motivação em mim, ela é mais aguçada. Aí eu quero conseguir aquela vaga de emprego, eu quero ganhar mais, eu quero que o meu salário aumente de 6 em 6 meses, eu quero conquistar isso em 2 anos. A motivação no meu amiguinho é mais calma. Ah, eu vou construir aqui a minha carreira nessa empresa, vou passar 1 ano nesse cargo, depois eu vou galgar um outro cargo, daqui a 4 anos eu vou ter a minha casa. Nós dois somos motivados por aquela mesma necessidade ou por aquele mesmo motivo. Porém, nós pretendemos alcançá-lo de forma distinta. Cada um no seu tempo, cada um se utilizando das forças que tem, cada um se utilizando dos mecanismos que tem e cada um se utilizando das ações que julga correta ou que acha que pode contribuir para o alcance daquela necessidade. Então, a motivação vai variar de uma pessoa para outra. Da mesma forma, a percepção da motivação também varia. Tem coisas que, para mim, podem ser super motivantes. Para outras pessoas, simplesmente não são motivantes. Tá certo? Então, o motivo é o desejo, é a necessidade que orienta aquela ação. E a motivação vai ser esse conjunto de ações em si. É aquela força que te sustenta, que te joga para frente, é aquela coisa que não te permite desistir de alcançar aquele objetivo ou aquele motivo. São duas coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo, duas coisas que são diferentes. E o que a gente pode falar mais sobre isso? A gente pode falar, pessoal, que embora os padrões de comportamento, as necessidades, os valores sociais, a capacidade para atingir os objetivos, eles variem bastante, o processo pelo qual eles ocorrem é basicamente o mesmo para todas as pessoas. Então, embora as pessoas se comportem de forma diferente, embora a motivação delas seja diferente, o motivo é basicamente o mesmo para todas as pessoas. Então, a forma como eu alcanço algo é a motivação. Esse algo é o motivo. Então, embora os padrões de comportamento possam variar bastante em relação às necessidades, valores sociais e capacidade para atingir esse objetivo, aí a gente está falando de motivação, o motivo, na maioria das vezes, vai ser basicamente o mesmo. Tá certo? Vamos em frente. Quais são as premissas que vão explicar o comportamento humano em relação ou em detrimento da motivação?
O comportamento, ele é causado por estímulos internos e externos, ou seja, fatores intrínsecos e extrínsecos. Vimos isso no primeiro slide dessa aula. Ok, até aí, tudo certo. O comportamento, ele é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo o comportamento humano. A gente acabou de ver isso no slide anterior. Esse comportamento, ele é motivado. Então, há um motivo ou uma finalidade para aquele comportamento. Ele não é algo casual. Ok, até aí, tudo entendido. O comportamento é orientado para objetivos. Existe sempre um impulso, desejo, necessidade ou expressões que servem para designar motivos do comportamento. Ele só conclui e fala que se o comportamento é orientado para um objetivo, ou seja, se ele tem uma determinada finalidade, vai ter sempre uma nomenclatura para classificar motivo. Então, motivo pode ser chamado de impulso, motivo pode ser chamado de desejo, motivo pode ser chamado de necessidade. Todas elas vão designar os motivos para aquele comportamento, ou seja, a finalidade que aquele comportamento tem. Tudo bem? Que mais? Como é que nós podemos entender a motivação? Para a gente entender a motivação, eu vou pular um slide e vou passar diretamente para o slide do gráfico. Olhem para ele e observem o que eu vou falar agora. Por favor, tenham toda a atenção necessária olhando para esta figura, ok? Vamos lá, passo a passo. Toda necessidade cria um estado de tensão e uma predisposição para a ação. Vocês estão vendo a necessidade no lado direito de vocês. Toda necessidade vai criar um estado de tensão que vai gerar uma predisposição à ação. Então, todo motivo, que é essa necessidade, é um dos nomes que a gente dá para motivo, vai gerar automaticamente um estado de tensão e uma predisposição para ação. Então, se eu quero muito algo, eu me predisponho a agir em função daquilo que eu quero alcançar. Isso é o estado de tensão, ok? Esse é o primeiro ponto do ciclo. Seguindo, a motivação leva o indivíduo ao comportamento que visa satisfazer as suas necessidades. Então, vamos lá. Tive uma necessidade, tive uma predisposição para atender essa necessidade ou esse motivo, que nós estamos chamando de tensão, que é o segundo ponto desse ciclo, e em seguida eu vou ter comportamentos ou ações visando atender essa necessidade. Esse conjunto de comportamentos e ações tem uma motivação que vai me levar a se comportar ou criar ações de determinada forma para atingir a minha necessidade, ok? Muito bem. Entre o comportamento e a ação e a satisfação, eu tenho aqui uma linha grande, que é um gap. Entre a forma que eu defini entre as minhas ações para alcançar aquela necessidade e o alcance delas, eu tenho um buraco. Então, eu posso me comportar como eu imaginei correto, eu posso fazer tudo o que eu pude para atender aquela necessidade e posso ter aquela necessidade satisfeita. Ok. Se eu tiver a necessidade satisfeita, eu passo para o outro estágio desse ciclo, que é o estágio de satisfação. Se eu tiver a satisfação dessa necessidade, o indivíduo vai chegar a um ponto de equilíbrio lá em cima. Esse equilíbrio, obviamente, a gente já comentou sobre isso em outra aula, ele é temporário. Então, eu estou feliz com aquele salário até eu entender que eu preciso ganhar um maior. Quando eu entender que eu preciso ganhar um maior, eu vou ter um novo estímulo ou incentivo que vai me gerar uma nova necessidade, que vai me predispor um novo estado de tensão e que vai me fazer me comportar ou ter ações diferentes para poder alcançar aquele novo salário, que é o meu novo índice de satisfação. Entendido o ciclo, pessoal? Qual é a variável que a gente pode ter nesse ciclo? Imaginem vocês que alguém sentiu essa necessidade, teve a predisposição, que é a atenção, se comportou para alcançá-la, mas infelizmente não alcançou a satisfação. Se um comportamento ou ação que nós tivermos não levou ao estado de satisfação da necessidade, vai haver entre a fase de satisfação e a fase de comportamento ou ação uma barreira. Essa barreira é o que nós chamamos de frustração. Frustração, eu sempre falo errado. Nós chamamos de frustração, certo?
Então, se eu tiver aí uma variável de tempo entre satisfação e comportamento e ação, e eu não alcançar essa satisfação, eu tenho um estado que é de frustração. A Maria Líder falou que o slide dela não passou. Eu mandei os slides, gente, um pouquinho antes aí no chat, para que vocês conseguissem baixar. Quem está pelo celular, às vezes dá uma travada mesmo, tá bom? Por favor, baixem os slides para acompanhar. Quem estiver acompanhando o slide número 10, tá bom? A imagem está no slide número 10. Então, olhando aí para o ciclo novamente, né? Olhando aí para o ciclo novamente, como eu falei. A gente... Peraí, pessoal. Tem alguma coisa errada. Os meninos estão dizendo que o slide não passou. Deixa eu passar aqui. Pronto, acho que agora foi, pessoal. Na verdade, ele tinha voltado. Deu certo. Ó, deu certo, né? Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Olhando para o ciclo, vou refazer novamente todas as colocações para que vocês possam entender. A gente tem um estímulo ou um incentivo, certo? Que vai gerar uma necessidade. Essa necessidade vai me fazer ter uma predisposição para me comportar de determinada forma ou ter determinadas ações. Isso é o que nós chamamos de estado de tensão. Depois, eu vou ter os comportamentos ou ações necessárias para satisfazer aquela minha necessidade. Se eu alcançar ela, eu tenho um estado de satisfação, ok? Esse estado de satisfação vai perdurar por um período. Eu vou atingir novamente um ponto de equilíbrio e vou perceber que aquilo já não me satisfaz mais. Então, eu vou ter um novo estímulo ou incentivo que vai me criar uma nova necessidade, que vai me fazer um novo estado de tensão e que eu vou ter um novo comportamento ou ação para novamente alcançar aquela satisfação. A gente já viu esse ciclo quando a gente falou, né, apenas de forma muito sintética, sobre as teorias humanísticas da administração lá atrás. E a gente viu que esse ciclo motivacional surgiu efetivamente nesse mesmo período das teorias humanísticas da administração. A gente já viu ele sim, viu, Naisa? Viu lá nesse slide, nessa aula que a gente viu sobre as teorias humanísticas da administração. Então, o ciclo é redondinho. A gente já entende ele bem, já visualizou ele de forma muito usual. O que a gente não está visualizando nesse ciclo? A insatisfação. Quando eu me comporto da forma que eu julguei pré-necessária, fiz todas as ações necessárias, mas não atingi a minha satisfação, eu vou ter um processo chamado de frustração. Quando a frustração acontece, pessoal, ela pode levar as pessoas a reações emocionais diversas, como a agressividade, a inércia, a omissão, a aceitação ou até mesmo a alienação. Então, se por acaso a pessoa não conseguir evoluir desse quadradinho de comportamento e ação para o quadradinho de satisfação, ela vai automaticamente sofrer um processo de frustração. Porque ela idealizou aquela necessidade, fez todo o necessário para alcançá-la, mas infelizmente ela foi incapaz de alcançá-la. Isso vai gerar um processo que nós chamamos de frustração. Então, basicamente, se a necessidade ela é satisfeita, o ser humano vai ter comportamentos que se tornam mais eficazes. A necessidade deixa de ser motivadora para o comportamento, passa a ser uma satisfação e atinge um ponto de equilíbrio. Porém, se ela for frustrada entre essa etapa que varia entre comportamento, ação e satisfação, se ela for frustrada, vai gerar uma tensão e a pessoa vai ter uma barreira ou um obstáculo para o alcance daquela satisfação. Ela vai se sentir represada e aquilo, pessoal, pode se manifestar no organismo por via psicológica, através da agressividade, da apatia ou mesmo do descontentamento, e também por via fisiológica. É quando a gente sofre, por exemplo, problemas como insônia, percussão cardíaca, dor na barriga. A gente, às vezes, quando fica muito nervoso ou muito insatisfeito com algo, a gente também sente todos esses efeitos. Então, a necessidade pode ser satisfeita, pode ser frustrada, e a gente vai aprender que ela também pode ser compensada ou
transferida. Vamos lá. Vamos exemplificar um modelo para que a gente consiga entender aí o que é esses 3 padrões de alcance da necessidade. Quando ela é satisfeita, é muito simples. Eu quero aquele cargo e quero aquele salário daquele cargo. Eu fiz tudo necessário, eu fui promovido, eu ganhei a minha sala nova, o meu computador novo, o meu cargo novo, o meu salário novo, e agora eu estou em uma posição de respeito na frente da minha equipe. Perfeito. A necessidade foi satisfeita. Eu quero aquele cargo e eu quero aquele salário. Ok. Não ganhei posição de respeito na equipe, não ganhei aumento de salário, não fui promovido no cargo e não ganhei uma sala nova. Essa necessidade foi frustrada. Professor, então o que é a compensada ou a transferida? São contextos. Por exemplo, eu queria muito aquele cargo e aquele salário. Porém, aquele cargo e aquele salário que eu tanto queria deixaram de existir. Ainda assim, deram uma função de destaque para mim na equipe, aumentaram o meu salário não em 50%, mas em 30%, e o meu gestor me engajou num projeto que eu estou me sentindo um pouco mais importante e agora eu tenho uma sala só para mim onde eu consigo pensar melhor. Essa necessidade foi compensada, ou ela foi transferida. Foi compensada porque não era tudo que eu queria, mas era tudo que eu poderia ter, ou foi transferida porque simplesmente o cargo não existia mais e eu procurei a saída pela tangente, ou seja, o cargo que era mais próximo daquela realidade. Quando isso acontece, pessoal, essa necessidade ela não é satisfeita e nem é frustrada. Ela é compensada ou transferida. Se nós fôssemos analisar isso através da pirâmide do Maslow, por exemplo, ela seria parcialmente atendida, certo? Então, a necessidade ela foi compensada ou transferida. Até aqui, pessoal, perspectiva da necessidade, ciclo motivacional e o entendimento aí entre a necessidade satisfeita, frustrada, compensada ou transferida. Tudo certo? Posso seguir? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar como sempre ou mandar aqui no chat que o professor vai respondendo em seguida, tá certo? Beleza. Estão dizendo aqui que está tudo claro. Então vamos seguir. Vamos então em frente. Modelo básico de motivação. O modelo básico de motivação, pessoal, fala que a motivação ela depende de 4 variáveis: a ativação, a direção, a intensidade e a persistência da ação. O que são essas 4 variáveis para que a gente possa entender? A ativação, ela é o estado inicial de estimulação em que vai se encontrar a pessoa. Ele é localizado de forma extrínseca ou de forma intrínseca. Vamos analisar de que forma pode se dar essa ativação. Eu acordei um dia e observei que eu preciso de um emprego melhor. Essa motivação pode ter sido dada por várias outras causas. Eu posso simplesmente ter me conscientizado de que eu sou um super profissional e que eu preciso vislumbrar novos horizontes, ou eu posso simplesmente ter acordado sem nada para comer em casa e observado que o que eu ganho não é suficiente para sustentar minha família. As 2 ativações existem, de forma extrínseca, a fome, ou de forma intrínseca, a automotivação ou a percepção de que eu sou um excelente profissional. Isso é ativação. É o estado inicial para te dar a motivação, ok? A direção, por sua vez, vai ser o objeto ou alvo da ação, que pode ser intencional ou não intencional. Então, como é que eu posso definir aí essa direção? Quando eu digo que quero um cargo novo na minha empresa, eu posso estar querendo, obviamente, o salário daquele cargo, o que eu posso conquistar com aquele cargo, o bem-estar que eu posso prover para minha família, a possibilidade de viajar, a possibilidade de ser mais respeitado. Isso tudo é uma consequência do cargo. Então, o objeto ou alvo da ação pode ser intencional ou não intencional. Ele é não intencional quando eu defino o objetivo, né, ou defino o motivo, mas vou persegui-lo, não efetivamente pelo que ele pode me trazer no final das contas, mas por ele em si. E ele pode ser intencional, efetivamente falando, quando eu sei que o que eu quero, eu já tenho salário, eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho tudo isso. Mas eu quero mesmo é aquele cargo. O que eu quero, o meu motivo real é o objeto, é aquele cargo. Isso vai ser uma outra direção, que vai ser intencional, ok? Então, ativação, direção
Intensidade é muito mais simples. Intensidade é a forma como a gente percebe a motivação. Então, tem gente que é assim, ó. Eu sou motivado. Eu quero comprar uma casa. Eu vou morrer de trabalhar, vou rodar de Uber de noite, vou fazer isso, aquilo, outro. Então, o pique é outro, certo? Isso é intensidade. A intensidade como você percebe aquela motivação. Porém, tem gente que é mais planejada. Não, eu tô tranquilo. Eu vou trabalhar aqui durante um ano, eu vou acumular aqui um determinado valor de dinheiro, eu fiz aqui umas contas. É um outro tipo de intensidade. Eu quero a mesma coisa, porém, eu quero de forma diferente. Eu entendo as ações para alcançar aquilo de forma diferente. Ok? E, por fim, a gente tem a variável persistência da ação. Essa tenta compreender um fenômeno, pessoal, que é incrível. Quando a gente fala do ciclo motivacional, a gente tem na parte de baixo do ciclo, a gente tem lá na parte de baixo do ciclo, comportamento ou ação. Mas não é um comportamento ou uma ação que vai atender uma necessidade ou vai alcançar uma satisfação. É uma série de comportamentos e ações visando o alcance daquele objetivo ou daquele motivo. Concordam comigo? E aí o que acontece? Essa variável persistência na ação do modelo básico de motivação visa tentar entender o quanto as pessoas podem tomar fôlego após pequenas decepções. Então, eu defini que uma ação era necessária para que eu alcançasse o meu motivo. Fiz aquela ação, não obtive o resultado. Algumas pessoas desmurecem e desistem do objetivo antes mesmo de tentar as demais ações. Outras ignoram aquilo e falam assim, vou tentar amanhã de novo, vai dar certo. Isso é a variável persistência na ação. Ela vai criar um tipo de manutenção aos fatores pessoais ou ambientais que a pessoa vai estar inserida. Então, a ativação é o start, a direção é o objetivo real que a pessoa tem, se ele é intencional ou não intencional. A intensidade é a forma como a pessoa quer, o fogo que ela tem, a persistência que ela tem, a forma como ela enxerga, o prazo que ela dá para que ela alcance daquela necessidade. E a persistência na ação é justamente essa capacidade de não se desmotivar ato após ato. Porque você sabe que todas aquelas ações, todos aqueles atos são em prol de uma necessidade que você idealizou lá na frente. Então, a conclusão disso tudo é que a satisfação de certas necessidades, ela vai ser sempre temporal e passageira. Ou seja, a motivação humana, ela é cíclica, como representa lá o ciclo motivacional. O comportamento, ele é um processo contínuo de resolução de problemas e satisfação de necessidades à medida que essas vão surgindo. Então, nós sempre vamos ter uma motivação ou um motivo que vai nos gerar uma necessidade, que a gente vai perseguir ele e que a gente vai alcançar ele. E depois a gente vai arrumar um outro motivo, uma outra necessidade para ser satisfeita. Ok? É um ciclo que vai se construindo ao longo da vida e que vai o tempo todo se atualizando ao longo da vida. Até aí, ok. A gente teve, ao longo dos anos, algumas teorias que estudaram a motivação, certo? Cada uma delas analisava sobre um contexto diferente. Então, em 1943, por exemplo, a gente teve a teoria do Maslow, que foi a teoria das necessidades, que a gente já viu em personalidade, que a gente vai ver novamente aqui falando sobre motivação, de que forma que ele foi colocado como relacional de motivação. A gente vai ver a teoria do Herzberg, que é a teoria bilateral, que fala sobre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Vai ver a teoria do Alderfer, que é o modelo SR, que é uma evolução do modelo do Maslow. E vai ver a teoria de avaliação cognitiva do Vroom, ok? Que fala sobre motivação exclusivamente dentro do ambiente de trabalho, dentro do meu ambiente organizacional. Começando pelo Maslow. Olhando para a pirâmide do Maslow, que a gente já estudou em alguns outros encontros, a gente tem variáveis desde fisiológicas, as de segurança, as sociais, as de estima e as de autorrealização. E a gente viu na nossa última aula, diga-se de passagem, que para um nível da pirâmide ultrapassar, para eu sair do fisiológico para o de segurança, a minha necessidade de baixo tem que estar parcialmente ou totalmente atendida. Não foi isso que a gente viu? Para evoluir de um para o outro, a gente precisa que a necessidade esteja parcialmente atendida ou totalmente atendida.
Muito bem. Professor, o que a pirâmide do Maslow ela tem a ver com a motivação? É simples. Se vocês olharem para a pirâmide, o Maslow ele dividiu essa pirâmide em 5 níveis, certo? Só que o que a gente não viu lá é que o Maslow ele também dividiu esses níveis em 2 grandes grupos. Os grupos das necessidades básicas e os grupos das necessidades de crescimento. O que são as necessidades básicas? As necessidades de segurança e as fisiológicas. São necessidades básicas. E qual que são as necessidades de crescimento, professor? São as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. Ok. Então agora a gente olha para a pirâmide tendo essa subdivisão. As 2 partes de baixo são necessidades básicas. E as 3 partes de cima são necessidades de crescimento. Muito bem. O Maslow, ele via o homem como uma criatura que expande as suas necessidades ao decorrer da vida. Então, vamos lá. Contextualizando. A gente viu que o ciclo motivacional ele vai se renovando. Eu sempre tenho um motivo novo, ok? Se eu levar em consideração a pirâmide do Maslow, automaticamente eu vou levar em consideração de que dentro de necessidades fisiológicas rodam vários ciclos. Dentro de necessidades de segurança, rodam vários ciclos motivacionais. Dentro de necessidades sociais, rodam outros tantos ciclos. Dentro de necessidades de estima, igualmente. E dentro de necessidades de autorrealização, rodam outros tantos ciclos motivacionais. Só que o que eu tenho que levar em consideração? Que o cara nunca vai ter a motivação dele baseada em aspectos sociais se ele não teve, por exemplo, essa motivação baseada antes em aspectos fisiológicos de segurança e se esses aspectos não forem atendidos. Então, a gente vai entender o ciclo de motivação da mesma forma como a gente entende a pirâmide do Maslow. Eu só posso me sentir motivado com um emprego, uma saúde ou uma propriedade minha para morar quando eu tiver, pelo menos, o que comer, o que beber, onde dormir e a possibilidade de respirar. Então, a motivação também vai evoluir ao longo das fases da pirâmide e igualzinho ela evolui lá naquele ciclo motivacional de novas necessidades. Certo? Professor, mas por que isso é importante para a gente? É importante para a gente entender que à medida que o homem ele vai satisfazendo as suas necessidades básicas, outras mais elevadas tomam o predomínio do comportamento deles. E que somente as necessidades não satisfeitas é que vão influenciar no comportamento humano. A gente também consegue olhar para essa imagem e relacioná-la com a necessidade a ponto de entender que no nascimento há uma prevalência das necessidades fisiológicas. E logo depois, na vida adulta, a gente tem uma prevalência das necessidades de crescimento. A partir de certa idade, vão aparecendo cada um desses níveis de necessidades. Isso tudo, pessoal, vai gerando aspectos motivacionais variados. Então, antes, logo no início da fase adulta, eu me motivo com um bom emprego, eu me motivo com saúde, eu me motivo em ter alguma coisa minha, como um celular que eu comprei. Com o passar dos degraus dessa pirâmide, a gente vai se sentir motivado agora com coisas bem mais desafiadoras e que vão levar muito mais tempo para fechar aquele ciclo. A gente vai querer reconhecimento, a gente vai querer construir uma família, a gente vai querer respeito das outras pessoas, a gente vai querer estima do mercado, a gente vai querer independência. Todas essas necessidades que vão estar lá no meu ciclo motivacional vão crescendo até o pico dessa pirâmide. E a cada vez que elas sobem, esse ciclo demora mais tempo para poder ser conquistado. Comer é muito fácil, eu tenho que comer 3 vezes, 4 vezes no dia. 4, 5 vezes no dia eu tenho essa motivação, essa necessidade de comer. Agora, ter o respeito dos outros. Quanto tempo demora para conquistar? Muito tempo. Muito trabalho e muitas ações. Então, se eu quero ter o respeito dos outros, eu tenho que ter várias ações, vários comportamentos, e eu vou quebrar a cara muitas vezes. E é aí que entra a capacidade de motivação. Aprender com todos esses erros e ainda assim continuar motivado a alcançar o que você necessita, que é o respeito das outras pessoas. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa teoria do Maslow? À medida que o indivíduo ele passa a controlar as suas necessidades fisiológicas e de segurança, vão surgir lenta e gradativamente as necessidades mais elevadas, que são sociais, de estima e autorrealização.
como eu coloquei para vocês, elas vão demorar mais tempo para ser alcançada. Então, se eu tenho uma necessidade de autorrealização, por exemplo, eu vou ter que perdurar aquele meu ciclo motivacional por um bom tempo até alcançá-la. Certo? É basicamente essa relação que a gente tem que fazer. As necessidades mais básicas, ou as mais baixas, vão requerer um ciclo motivacional, então, rápido, enquanto as necessidades mais elevadas vão requerer um ciclo motivacional extremamente longo. E a privação de uma necessidade mais baixa fazem com que o indivíduo perca a energia e entre num processo de insatisfação ou frustração. Segundo a teoria do Maslow, após terem sido satisfeitas as necessidades de estima, que já estão aí quase no pico, vão surgir as de autorrealização, que são aquelas que a gente comentou na última aula, que elas são quase que inalcançáveis. Imagina só essas necessidades de autorrealização dentro de uma empresa. O cara já é o CEO da empresa. Ele já está lá há 10 anos. Ele já conquistou o respeito de todo mundo. Ele já tem tudo que ele poderia ter. E ainda assim ele tem que arrumar um aspecto para ter motivação de continuar indo trabalhar todos os dias e de se sentir bem com aquele emprego, com aquele trabalho, com o resultado que ele traz para a companhia. Isso é a necessidade de autorrealização. Eu já tive todas as outras para baixo e agora eu tenho que identificar como é que vai funcionar essa autorrealização dentro da empresa. Ela pode vir de várias formas. Ela pode vir através, por exemplo, de desafios complexos para esse cara resolver. Ela pode vir através de uma grande autonomia que ele tem para tomar decisões e se sentir importante. Pode vir através da implantação dele, por exemplo, para novas metodologias criativas que permitam que o trabalho seja mais articulado e, ao mesmo tempo, mais efetivo. Então, isso tudo pode ocorrer. Para a gente entender como visualizar essa pirâmide, pessoal, a gente vai visualizá-la agora assim, ó. Olhando que autorrealização, autoestima e afetivo social vão se classificar como necessidades de crescimento, e olhando que necessidades de segurança e fisiológica vão se classificar como sendo necessidades básicas. Essa é a divisão da pirâmide de Maslow dentro da perspectiva de motivação. E nós precisamos entender que dentro dessas perspectivas há vários ciclos motivacionais ao longo da vida que vão ocorrer dentro de cada um desses degraus, mas que o meu ciclo motivacional só vai desejar os aspectos do afetivo social quando os de segurança estiverem atendidos ou parcialmente atendidos. O meu ciclo motivacional só vai demandar as variáveis de autoestima quando as de afetivo social estiverem atendidas ou parcialmente atendidas. Então, para que a gente entenda que os ciclos motivacionais também vão levar em consideração essa pirâmide das necessidades que o Maslow fez essa incrível contribuição para os nossos estudos e para nós. Ok? Dúvidas sobre aspectos da teoria do Maslow e a sua relação com as teorias de motivação. A forma como o Maslow relaciona a pirâmide com o ciclo motivacional e a forma como ele entende as motivações humanas. Se tiverem dúvida, podem falar agora ou podem mandar aqui no chat também, que a sua dúvida deve ser de outros alunos. Não custa nada perguntar e o professor já vai automaticamente esclarecendo, ok? Vamos para a teoria de Herzberg, que é a teoria seguinte. Teoria de Herzberg, ele vai alicerçar no trabalho do indivíduo dentro do ambiente organizacional, ok? Então, o Herzberg, ele vai alicerçar a sua teoria no trabalho do indivíduo dentro do ambiente organizacional e nos fatores que vão influenciar o trabalho advindos do ambiente externo. Ele vai falar, pessoal, que a motivação para se trabalhar vai depender de 2 fatores. Ele vai chamar de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Professor, como é que a gente pode distinguir esses fatores higiênicos e motivacionais? Vamos nós. Fatores higiênicos vão se referir às condições que rodeiam a pessoa enquanto ela trabalha. Dentro daquele contexto, a equipe, os stakeholders, os salários, benefícios, a política, tudo isso vai ter a ver com fatores higiênicos. Ou seja, fatores higiênicos vão se tratar do contexto do cargo, ok?
Além do contexto do cargo, que são os fatores higiênicos, vai haver o conteúdo do cargo, que são os fatores motivacionais. Então, o que é o conteúdo do cargo? É como a pessoa se sente. São os deveres relacionados ao cargo, são as atribuições relacionadas ao cargo, são a autonomia relacionada ao cargo. Tudo isso são fatores que o Herzberg vai chamar de motivacionais. Para a gente entender melhor, eu fiz uma tabelinha para a gente entender os fatores motivacionais e os fatores higiênicos e exemplos de cada um deles, que é a tabelinha que vocês estão vendo aí agora. Por exemplo, em fatores motivacionais, que tem a ver com o conteúdo do cargo, ou como a pessoa se sente em relação àquele cargo, a gente vai observar o trabalho em si, a realização da pessoa naquele cargo, o reconhecimento que ela tem, o progresso profissional e as responsabilidades. Em fatores higiênicos, que refere-se ao contexto do cargo, vai ter fatores que relacionam a forma como a pessoa se sente e a empresa. Por exemplo, as condições de trabalho naquele ambiente, a administração da empresa, como ela se porta frente aos colaboradores, o salário, as relações daquele colaborador com o supervisor, os benefícios de serviço social ou benefícios extras que a pessoa pode ter na empresa. Tudo isso vai ter a ver com os fatores higiênicos da teoria do Herzberg. Se nós tivéssemos que fazer uma comparação com o que nós falamos lá no começo da aula, a gente poderia sim entender que os fatores higiênicos, eles têm a ver com os fatores extrínsecos, como nós vimos lá no começo da aula. E os fatores motivacionais têm a ver com os fatores higiênicos. E os fatores motivacionais têm a ver com os fatores intrínsecos e os fatores higiênicos têm a ver com os fatores extrínsecos. Mais uma vez, motivacional tem a ver com os fatores intrínsecos, ou seja, com a forma como eu percebo o cargo, e os higiênicos têm a ver com os extrínsecos, que são o do ambiente externo. O que ele fala, além disso, na teoria dele? Ele coloca, pessoal, que se os fatores motivacionais não existem, a pessoa não está motivada. Se os fatores higiênicos existem e os fatores motivacionais não existem, ela não vai estar nem motivada e nem desmotivada. Olha que loucura que é isso. Vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil. É como se fosse uma escala, certo? É como se fosse uma escala, efetivamente falando, uma escala. Eu tenho 0, 1 e menos 1, certo? O 1 é motivado, o 0 é neutro e o menos 1 é desmotivado. Se eu tenho os fatores motivacionais, eu estou no 1. Se eu não tenho os fatores motivacionais, mas tenho os fatores higiênicos, eu estou no 0. E se eu não tenho nem os fatores higiênicos e nem os fatores motivacionais, eu estou no menos 1. Então, os fatores higiênicos são necessários para a pessoa se sentir bem no cargo, embora ela ainda não se sinta motivada. Os fatores motivacionais elevam a pessoa ao patamar do 1, ou seja, ela se sente motivada para estar naquele cargo. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente entra numa empresa, a gente pode até entrar com fôlego, como o Godri falou lá no começo, com fôlego, com força para fazer, para acontecer. Uhul, que legal. Massa. Só que com o passar do tempo, eu vou ficar somente com aqueles fatores higiênicos, que é o meu salário, meu ticket de alimentação e algumas outras coisas, e eu simplesmente não vou mais me sentir motivado. Por que eu não me sinto motivado? Porque os balamuchas atuaram em cima de mim. Por outro lado, se a pessoa tem um fôlego extra, se ela tem uma satisfação com aquele cargo, desculpa, pessoal, automaticamente ela vai estar no ponto 1, que é o índice de satisfação. Então, em essência, a teoria dos fatores vai afirmar especificamente que a satisfação no cargo tem a ver com o conteúdo no cargo. É um fator motivador, certo? Que nós chamamos de fatores motivacionais. E a insatisfação no cargo tem a ver com o ambiente de trabalho e com os fatores higiênicos. O Herzberg, para introduzir a motivação no trabalho, ele sugeria um enriquecimento das tarefas. Ele falava que as pessoas precisavam ampliar as suas responsabilidades, ampliar os seus desafios e, acima de tudo, se sentirem importantes nas suas tarefas e nos seus cargos dentro das empresas. Se isso acontecesse, se as pessoas tivessem paixão pelo que elas faziam, automaticamente elas teriam satisfação no cargo.
e todas elas estariam no 1, e não no 0, e nem tampouco no menos 1. Então, para o Herzberg, os fatores higiênicos eram o básico. Ticket de alimentação, salário, carteira assinada, estabilidade, isso para ele era o básico. O que de fato levava as pessoas a ter uma motivação no trabalho era justamente o enriquecimento de tarefas, que consistia em ampliar os objetivos e as responsabilidades e também os desafios que aquela tarefa poderia atribuir àquele colaborador. Essa foi a teoria do Herzberg, que falava sobre fatores higiênicos e fatores motivacionais. Dando andamento, a gente parte para a terceira teoria, que é o modelo ERC. Professor, o que é o modelo ERC? O modelo ERC, pessoal, nada mais é do que uma adaptação do modelo de Maslow. O modelo ERC, que falava sobre existência, relacionamento e crescimento, ele dividia a pirâmide do Maslow, fazendo um novo agrupamento. O Clayton Alderfer, que foi justamente o criador do modelo ERC, ele era um psicólogo, né? E criou essa nova subdivisão porque ele achava que os ciclos motivacionais se dividiam muito além do que o Maslow já havia subdividido. Então, ele criou 3 divisões para a pirâmide do Maslow. A variável de existência, a variável de relacionamento e a variável de crescimento. Vou mostrar graficamente que fica mais fácil da gente entender. Vejam, essa é a pirâmide do Maslow. Lembra? O Maslow lá atrás, na teoria dele sobre motivação, dividiu ela entre necessidades de crescimento e necessidades básicas. Não foi isso? Lá atrás, Maslow dividiu ela, dentro do contexto de motivação, entre necessidades básicas e necessidades de crescimento. E ele falou que os ciclos motivacionais rodavam dentro desses 2 grandes grupos, necessidades básicas e necessidades de crescimento. O ERC, o Alderfer, na verdade, que é o criador do modelo ERC, ele já subdividiu isso em 3 grandes grupos. Ele falava que os ciclos motivacionais rodavam em detrimento das necessidades de existência, das necessidades de relacionamento e das necessidades de crescimento. Então, ele subdividiu a pirâmide em 3 perspectivas. Ele falava que as necessidades de existência, que são essas que vocês estão vendo aí bem na base da figura, incluía as necessidades de bem-estar fisiológico e de segurança. Que as necessidades de relacionamento reuniam as necessidades sociais e as necessidades de estima. E aí, dentro de relacionamento, ele dividiu estima entre autoestima e estima de terceiros. Em relacionamento, eu quero a estima dos terceiros. E em crescimento, eu quero a minha autoestima. É uma outra subdivisão que ele fez dentro dos níveis hierárquicos. E por fim, lá no topo, estaria o C do RC, que é a variável crescimento. Então, as necessidades de crescimento iriam equivaler às necessidades de autorrealização e o desejo pelo crescimento e o desenvolvimento pessoal. Então, se a gente tivesse que responder, por exemplo, qual que é a diferença entre a teoria perspectiva motivacional do Maslow e a teoria perspectiva motivacional do RC? É que o Maslow, ele dividiu a pirâmide entre 2 grandes grupos, necessidades básicas e necessidades de crescimento. E ele falou que os ciclos motivacionais rodavam dentro desses 2 grandes grupos. Já o RC, ele foi um pouquinho além. Ele simplesmente mudou a nomenclatura, não era mais necessidade de crescimento ou necessidade básica, eram necessidades de crescimento, de relacionamento e de existência. Então, ele modificou a nomenclatura, criou um novo nível, então agora as pessoas tinham necessidade de existência, depois de relacionamento e depois de crescimento. E os ciclos motivacionais rodavam dentro desses 3 grupos. E ele pegou a variável de estima e dividiu entre autoestima e estima de terceiros. Então, olha só que maluco que é isso. Se eu olhar para o modelo do RC, eu entendo que primeiro eu quero ser respeitado ou ter a estima dos outros. E depois eu quero ter a minha. Faz sentido para vocês? Para mim faz. O ser humano é efetivamente assim. A gente, muitas vezes, eu falo a gente de forma geral, tá? Sem falar eu ou vocês. Mas muitos de nós, na realidade, não se arruma para si, se arruma para os outros. Para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão comentar. Se comporta para saber o que o chefe vai achar, o que a colega de trabalho vai achar.
A gente não faz pela gente, a gente se comporta pelos outros. E é isso que o RC nota. Ele fala que em relacionamento, que está abaixo de crescimento, a gente primeiro quer a estima de terceiros. Depois é que a gente quer a nossa autoestima. Porque de alguma forma parece que a estima dos terceiros contribui para a minha autoestima. Então, eu não me arrumo para mim, me arrumo para os outros. Aí eu sou elogiada. Quando eu sou elogiada, automaticamente fica melhor a minha autoestima. Olha que percepção que ele teve da forma como a gente se sente. Isso no ambiente organizacional funciona igual, gente. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui porque eu estou gostando ou porque a minha autoestima está lá em cima com essa atividade. Não, eu estou fazendo porque eu quero ter o reconhecimento dos chefes. Quando o chefe me disser que eu sou ótimo, que eu sou maravilhoso, que eu sou produtivo, falar de mim na frente de todo mundo, mandar o pessoal bater palma, aquilo vai ser ótimo, eu vou ter a estima dos outros. E automaticamente a minha autoestima vai lá para cima, porque eu vou me considerar um excelente colaborador. Então, essa é a divisão do modelo RC. Ele reagrupou a pirâmide do Maslow entre necessidades de existência, de relacionamento e de crescimento. E dividiu a variável de estima entre autoestima e estima de terceiros. Essas foram as contribuições do modelo RC, escrito pelo Alderfer, e que é apenas uma evolução da perspectiva motivacional de Maslow. Tá certo? Dúvidas sobre esse modelo? Ele é mais confuso do que o do Maslow, então provavelmente vocês têm algumas dúvidas. Perguntem ou peçam que eu repita alguma parte que não ficou clara para poder a gente evoluir aí para o modelo da avaliação cognitiva do Vroom. Dúvidas sobre o modelo do Alderfer, modelo ERC, que é uma adaptação da pirâmide da necessidade do Maslow e da perspectiva como se via ela. Teve um aluno que mandou aqui para mim no privado, no chat privado. Vou responder de qualquer forma aqui no grupo para todo mundo. Ó, pergunta bem pertinente, diga-se de passagem. Deixa eu ler aqui. Se eu entendo a pergunta. Pronto, entendi. Ela pergunta assim, professor, por que é que o... É mais ou menos isso, né, que está sendo perguntado. Professor, por que é que o Alderfer fez uma outra subdivisão sobre a perspectiva do Maslow? Qual é a finalidade disso? Vamos lá. A finalidade dessa subdivisão, pessoal, é justamente entender melhor o comportamento humano. E entendendo melhor o comportamento humano, a gente entende de que forma as pessoas se motivam, alcançam objetivos, se desmotivam. Se motivam, alcançam objetivo, procuram outra necessidade. Então, o que ele fez? Ele achou que os dois grandes grupos eram muito generalistas para rodar o ciclo motivacional dentro deles. Aí ele fez um terceiro grupo e renomeou os que já existiam. Aí ele criou o grupo de existência, o grupo de relacionamento e o grupo de crescimento. E em cada um deles roda-se o ciclo motivacional. Eu não posso ter necessidades de crescimento sem antes ter as de relacionamento e as de estima alcançadas ou parcialmente alcançadas. Não posso ter necessidades de estima ou de relacionamento sem antes ter as necessidades de segurança e fisiológica, que ele agrupou como sendo de existência, atendidas ou parcialmente atendidas, ok? Qual que é a diferença desses agrupamentos? É que lá, quando a gente viu Maslow em personalidade, a gente viu que o comportamento ele vai variar de acordo com o alcance de cada nível da pirâmide. Aqui, em motivação, ele vai variar de acordo com cada faixa da pirâmide. Então, por exemplo, se eu tiver as necessidades de existência, que é um combo entre segurança e fisiológicas, atendidas ou atendidas parcialmente, eu já posso rodar meu ciclo motivacional nas necessidades de relacionamento, que é o combo entre estima de terceiros e efetivo social. Se eu tiver isso, necessidades de relacionamento atendidas ou parcialmente atendidas, eu rodo no crescimento, que também funciona da mesma forma. Então, ao invés de olhar degrau por degrau, como olhava lá o Maslow, no modelo RC eu olho por faixa. A faixa de crescimento, a faixa de relacionamento e a faixa de existência, tá bom? Espero que tenha esclarecido melhor aí a pergunta da colega. Bem, por fim, o quarto modelo é o modelo de avaliação cognitiva do Vroom, ou que nós chamamos de modelo contingencial de motivação. Esse nome contingencial fala muito sobre o modelo. O que o Vroom ele acreditava?
Nas suas pesquisas sobre a teoria da expectativa e da motivação, o Vroom ele tenta explicar o porquê os indivíduos eles escolhem seguir determinados cursos de ação dentro das organizações, principalmente nos processos de decisão e liderança. Para o Vroom, a motivação ela é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários e alternativos. Então vamos lá, voltando mais uma vez ao contexto do ciclo motivacional. Lá no ciclo motivacional, a gente tem uma predisposição, que nós chamamos de tensão, que vai gerar comportamentos ou ações. Esses comportamentos ou ações são vários e podem se manifestar de forma diferentes em pessoas diferentes. Embora o objetivo, a necessidade, o motivo, ou como lá vocês queiram chamar, seja o mesmo, eles vão se manifestar de forma diferente de uma pessoa para outra. Isso vai variar principalmente por conta das expectativas. Então, o Vroom ele salienta que a motivação dentro da empresa ela tem a ver com 3 fatores determinantes: expectativa, recompensas e a relação entre as expectativas e as recompensas. Ele vai considerar essas 3 variáveis para explicar como as pessoas se motivam nas organizações. Professor, vamos entender. O que é expectativa? Expectativas são os meus objetivos pessoais. Como a gente comentou lá no começo, quando eu entro na instituição, eu tenho expectativas. Eu tenho objetivos individuais. Ou seja, eu tenho o desejo de atingir alguns objetivos que não são da organização, são meus. Esses são os meus objetivos pessoais, que quando eu entro naquela organização, eu espero poder alcançá-los por intermédio daquele meu emprego. Ok? Isso são as expectativas. O que são as recompensas? A recompensa é a forma como eu percebo o que a instituição me dá em troca. Ok, eu tenho meus objetivos pessoais e eu tenho meus objetivos organizacionais. Eu tenho que alcançar os meus objetivos organizacionais. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero alcançar os meus objetivos pessoais. Então, de alguma forma, eu busco ali uma relação de recompensa minha com a instituição. A forma como eu percebo essa recompensa é justamente essa variável que nós chamamos de recompensa. E aí tem uma outra variável que é um pouquinho mais confusa, que é a variável relação, que é a forma como eu comparo ou coloco numa balança expectativas e recompensas. Essa relação entre expectativas e recompensas, que o Vroom coloca como uma terceira variável, ela vai ser a capacidade que a pessoa tem de influenciar o seu próprio destino, ou de influenciar a sua própria capacidade. Ela vai se assimilar, pessoal, ao que a gente viu lá atrás, dentro do modelo básico de motivação. Lembra que eu comentei sobre persistência da ação? Que era a capacidade que a pessoa tinha de, dentro daquele combo de ações e expectativas que ela tinha para poder alcançar ou satisfazer aquela necessidade ou desejo, a capacidade de afirmar para ela mesma que errou, mas eu posso consertar e posso fazer melhor. Ah, aconteceu isso, mas eu continuo com aquele objetivo, então eu vou fazer novamente. Essa persistência na ação, que a gente viu lá atrás no modelo básico de motivação, é basicamente a mesma variável que o Victor Vroom coloca como sendo a relação entre expectativas e recompensas. Ou seja, expectativas são os meus objetivos pessoais, recompensas é a forma como eu percebo que a empresa me dá em troca para que eu alcance os objetivos organizacionais, e essa relação entre expectativas e recompensas é a forma como eu percebo os meus acertos e os meus erros e me automotivo para dar continuidade nas minhas atividades. Então, a motivação dentro da empresa, segundo Victor Vroom, teria a ver com essas 3 variáveis: expectativas, recompensas e relação. Todas elas iriam, em equilíbrio, gerar o que nós chamamos de motivação. Basicamente, a teoria do Vroom é efetivamente sobre essas 3 variáveis e a forma como elas se relacionam entre si para que as pessoas consigam se manter motivadas, consigam alcançar os seus objetivos pessoais e entendam essa relação entre os objetivos pessoais e as recompensas que a empresa dá em troca. Ok? Esse era o último modelo de avaliação, que é o modelo de avaliação cognitiva do Vroom. E aí,
a gente passa para um outro estudo, que é um estudo um pouco mais recente, que é o da teoria da expectação. Ele não está na nossa subdivisão de categorias das teorias de motivação, mas ele traz uma discussão muito legal. O Lawler, ele foi um pesquisador que ele estudou a relação entre grana e resultado, grana e motivação. E ele trouxe alguns conceitos que ficaram conhecidos aí como teoria da expectação. Essa teoria da expectação, pessoal, que foi desenvolvida pelo Lawler, foi uma pesquisa, por assim dizer, ou um estudo, no qual o autor ele encontrou fortes indícios de que o dinheiro poderia motivar o desempenho de vários tipos de comportamento. Apesar de um resultado bem óbvio, porque nós já entendemos, né, que o dinheiro é sim um fator motivador, ele foi além na sua pesquisa. Ele falou que a grande maioria das empresas não utilizam o potencial do dinheiro ou o potencial motivacional da remuneração como realmente deveriam. Ou seja, as empresas não trabalham a motivação como deveriam, se utilizando da ferramenta do dinheiro. E por que é que o Lawler acreditava que o dinheiro era tão importante? A gente acabou de falar, no modelo do Vroom, que existe uma relação entre expectativas. Vou voltar lá para a gente ver com calma. Existe uma relação entre as expectativas e o sistema de recompensas da empresa. Sendo que as expectativas são os meus objetivos pessoais. E as recompensas é a forma como eu entendo que a empresa me dá em troca. Ok? Vamos lá para o Lawler novamente. Dinheiro. Concordam comigo que os meus objetivos pessoais, que a empresa desconhece e não sabe quais são na maioria das vezes, o dinheiro é um fator que pode satisfazer múltiplas necessidades? Digamos que o meu objetivo pessoal seja comprar um carro. Dinheiro compra? Compra. Ah, meu objetivo pessoal é dar uma faculdade para minha filha. Dinheiro compra? Compra igual. Meu objetivo pessoal é, sei lá, financiar uma casa. Compra? Compra igual. Então, o dinheiro, ele consegue satisfazer várias necessidades, múltiplas necessidades e objetivos pessoais ou expectativas pessoais dos colaboradores. Então, ele tem um forte poder para melhorar o desempenho das pessoas e para tornar as pessoas motivadas, desde que ele seja bem aplicado. Porém, o que o Lawler observou é que grande parte das empresas não aplica isso de forma correta. Então, o Lawler chegou à conclusão de que o dinheiro não era utilizado com toda a potência que deveria ou com toda a potência que poderia dentro das empresas. Exemplo disso, professor. Imaginem vocês uma loja, agora nesse período de pandemia, por exemplo, que tinha uma meta X individual e meta de grupo para as pessoas, e que fecharam o comércio dia 20, e a meta do mês continua a mesma. Olha que loucura que é isso. Diminuiu a quantidade de dias trabalhados, mas a meta continua a mesma. E o chefe falou que simplesmente não ia modificar, porque, afinal de contas, não era culpa dele, enfim. Whatever. Vendedor trabalha por dinheiro ou por comissão. Uma grande parte deles tem a sua variável principal, tendo o dinheiro como um fator motivador. Então, se eu trabalho numa loja, eu não tive a possibilidade de trabalhar, sei lá, 5 dias, 6 dias, 10 dias durante um mês. E ainda assim, a minha meta continua lá em cima, essa meta se tornou inalcançável. Se eu tenho metas muito distantes, o colaborador, ao invés de se motivar para alcançá-las, ele se sente desmotivado. Isso é uma má aplicação da variável dinheiro dentro da motivação. Então, vendedor motivado é aquele que tem meta pessoal, que contribui para a meta de equipe, que contribui para uma super meta da franquia, ou uma super meta da loja. Quando ele tem tudo isso, ele sabe que ele pode ganhar um pouquinho aqui na meta dele, pode ganhar 2 vezes aquilo na meta do grupo, e pode ganhar 3 vezes aquilo se a empresa bater a meta dela. Aí sim o dinheiro está sendo bem aplicado de forma motivacional. E tem que ser algo que não seja inalcançável, porque se for inalcançável, continua o dinheiro sendo utilizado como uma variável que simplesmente não vai trazer o retorno necessário, não vai motivar as pessoas, muito pelo contrário. Ninguém vai bater a meta, ninguém vai alcançar, nenhum mês vai ter nenhum vendedor batendo nada, e eles vão começar a olhar para o lado e vão dizer assim, poxa, ninguém bate essa meta é inalcançável, eu nunca vou conseguir, e vão ficar desmotivados. Então, é nesse sentido que o Lawler traz os estudos dele, né, da teoria da expectação, relacionando aí o dinheiro
com a motivação. Tem um outro aspecto também, pessoal, que eu queria bater com vocês, que é a relação entre motivação e clima organizacional, tá certo? Esses são os últimos 2 tópicos dessa aula. Motivação e clima organizacional, a gente pode parar para pensar qual é a relação entre esses 2 aspectos. É muito simples. A motivação influencia no clima organizacional e o clima organizacional influencia diretamente na motivação. Se eu tenho um ambiente propício, com pessoas que se respeitam, com um ambiente colaborativo, um ambiente que tem o conforto necessário para desenvolver as minhas atividades, onde as pessoas estão bem, estão motivadas, estão sorrindo, automaticamente, como é a motivação das pessoas nesse ambiente? Positiva. Ok, a motivação positiva contribui para o clima organizacional. Excelente. Da mesma forma, se eu tenho todas as pessoas motivadas, o clima organizacional é positivo. Uma coisa completa a outra. A motivação influencia no resultado do clima e o clima influencia no resultado da motivação individual. Ambas as coisas estão interligadas. Qual a diferença das duas? A motivação é a análise que eu tenho sobre o meu colaborador. E o clima é a análise que eu tenho sobre a organização. Se eu quero saber se uma organização ela é motivada ou desmotivada, eu faço uma pesquisa de clima. E eu vou ter um resultado que vai me dizer se aquela organização é motivada ou desmotivada. Então, o humano, a pessoa, o colaborador, a gente chama de motivação. Na organização, a gente chama de clima. São análises de níveis distintos que se completam entre si. Se o clima é bom, a motivação é alta. Se a motivação é alta, o clima é bom. Se a motivação é baixa, o clima é péssimo. Se o clima é péssimo, a motivação é baixa. Eles são igualmente proporcionais. E essa é a relação entre clima organizacional e motivação. Esse clima organizacional, como eu comentei, ele pode ser favorável ou desfavorável. Ele é favorável quando ele proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes e uma elevação moral, onde as pessoas se sentem respeitadas e desafiadas. E ele é desfavorável quando ele proporciona a frustração das necessidades pessoais. Automaticamente, a gente tem aí definições relacionadas à motivação ou desmotivação. A desmotivação ocorre quando as pessoas se sentem frustradas. E a motivação ocorre quando as pessoas têm elevação moral e satisfação das suas necessidades. Então, na verdade, o clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas e também é influenciado por esse estado motivacional. Como eu comentei, eles são complementares, estão interligados e se relacionam entre si. E, por fim, a gente tem que falar e colocar, isso eu posso concluir aqui com vocês, falando que o estilo de liderança, ele também vai influenciar no ambiente psicossocial do trabalho. Então, quando um gestor leva em consideração, por exemplo, a teoria do Hasby, que fala sobre fatores motivacionais e fatores higiênicos, ele vai saber que é muito necessário que ele engaje a equipe dele nas atividades. Então, um bom gestor, ele é capaz de melhorar a motivação individual e, ao mesmo tempo, por consequência, melhorar o clima organizacional. Por outro lado, uma má gestão ou uma gestão nociva, ele vai piorar a motivação das pessoas e, por consequência, piorar também o ambiente do clima organizacional, tá certo? Basicamente, sobre motivação, essas são as últimas conclusões que tem aqui e foi isso. Esse é o nosso conteúdo sobre motivação, tá certo? O que eu queria pedir para vocês? Quem tiver dúvidas, pessoal, manda aqui no chat, faz a pergunta no microfone, fala com o professor no privado. Alguns alunos, na verdade, já conversaram comigo, já pediram dúvidas, mandam lá, escrevem, eu respondo em seguida. Tenham sempre atenção para, de fato, assimilar e aprender o conteúdo. Não é porque a gente está em casa que a gente não vai fazer questionamento, que a gente não vai perguntar, que a gente não vai arguir o professor, que a gente não vai ler os conteúdos complementares que estão na sala de aula virtual. Tudo isso tem que ser feito. Existe, por exemplo, um artigo que vocês precisavam ter respondido. Não sei nem se todo mundo respondeu, que é um artigo que fala sobre motivação e as relações de metas, né? É um artigo que é um estudo de caso, que eu pedi para que vocês lessem e postassem a atividade lá no sistema. Por favor, façam essas atividades, porque elas são complementares aos conteúdos da disciplina. E ainda mais agora que a gente tem a previsão
das avaliações serem online. Aí é que vocês vão ser efetivamente cobrados por mim e pela instituição, pelas atividades e pelos conteúdos que a gente está ministrando. Quem tiver dificuldade, mais uma vez, eu estou subindo os vídeos das nossas aulas lá no canal do YouTube. Então, lá tem aula de comportamento organizacional do Centro, de comportamento organizacional da Parangaba, de comportamento organizacional da Moreira Campos. Algumas aulas já estão um pouco mais avançadas, outras estão um pouco mais atrasadas, mas você vai conseguir revisitar vários conteúdos. Então, assisti a aula de motivação do professor aqui no Centro. Ok, agora eu vou lá no canal do YouTube e vou assistir a da Moreira, que é para poder saber se ele falou alguma coisa diferente ou se eu tenho algum entendimento diferente sobre algum tipo de coisa que eu vi na aula e que eu fiquei em dúvida. É sempre muito importante que vocês refaçam esse processo todo, refaçam esse ciclo, para que a gente consiga sempre participar da melhor forma possível, ok? O artigo, para quem não conseguiu acompanhar aí, está aqui no Microsoft Teams. Você faz a leitura e já responde diretamente lá. E respondendo a Maria Liriele, que perguntou aí agora, eu estou mandando também o link do canal do YouTube, onde vocês conseguem acompanhar todos os vídeos, incluso de alunos de outras unidades, que eu acho que é legal pegar uma mesma aula e comparar, por exemplo, perguntas de outros alunos, abordagens que o professor faz, que nunca vai ser a mesma, porque afinal de contas a aula é ao vivo, né? Então, muito importante a gente fazer esse processo de jornada, ok? Nossa próxima aula é sobre comunicação. Eu já subi os slides aqui no chat para que vocês possam baixar. Deem uma lida nesses slides, pessoal, porque acredito eu que o nosso próximo encontro, ele é o penúltimo antes das nossas avaliações, tá certo? Então, a gente não vai ter, basicamente, aula de revisão para V1, acredito eu que não tenha. Eu vou conferir como é que vai ficar o calendário, a gente deve saber isso agora na próxima semana, com a resolução do decreto do governador, né? E assim que a gente souber a informação, o professor vai estar passando para todo mundo, o coordenador vai estar divulgando para todo mundo também, sobre como vai funcionar o processo avaliativo. Mas eu queria muito que a gente conseguisse fazer uma aula de revisão sobre os conteúdos que a gente viu aí até o encontro de comunicação. Vou fazer a frequência de todo mundo agora, e quem tiver alguma dúvida pode ficar aqui comigo para poder tirar no final da aula, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui a Aline, tá ok, lancei presença. Ana Beatriz e Carlos Vitor também, já lancei a presença. Ana Beatriz e Carlos Vitor presentes. Claudoberto e Davi Pantoja presente. Claudoberto e Davi Pantoja presente. Davi Pantoja presente. Tenho a Elaine e a Francisca Luciana. Elaine e a Francisca Luciana também presentes aqui, ok. O Juarez Ribeiro e a Juleri. Juarez Ribeiro e a Juleri todos presentes, ok. A Laís Damasceno e a Larissa Kelly presente. Laís Damasceno e a Larissa Kelly presente. A Lívia Oliveira e o Lucas Castro presente. Lívia Oliveira e Lucas Castro presente. A Maria Liriele e a Marília Pontes presente. Maria Liriele e a Marília Pontes presente. A Marina Samara e a Naisa Kelly presente. Marina Samara e Naisa Kelly estão presentes. Natália Rodrigues. Natália Rodrigues e Raíza Ferreira presente. Natália Rodrigues e Raíza Ferreira presentes. Ramon Souza, Samuel dos Santos presentes. E Yasmin de Oliveira também presente. Muito bem, todas as respectivas presenças lançadas. A Vânia Evelyn presente. Como é o... D de dado, da Vânia Evelyn. Da Vaniele? Evelyn. Tá, vou olhar aqui agora. Da Vani. Eu não tinha lançado, não. É que eu olho aqui pela listinha aqui na lateral, às vezes passa alguém.
Pronto, É perfeito. porque ela tá assistindo pelo meu. Tá comigo, né, Davi? Ah, verdade, real. Foi mal, desculpa. Gente, frequência lançada. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira. Acredito que até lá eu já tenho um retorno para todo mundo sobre como vai funcionar as avaliações. E no demais, a orientação de sempre. Fiquem em casa, resguardem-se todo o possível, principalmente em respeito às pessoas que moram com a gente, às pessoas mais velhas e a todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Boa noite, professor. Até a próxima. Tchau, boa Boa noite. noite. Até a próxima.